Bom dia, pessoal! Hoje o nosso grupo vai estar apresentando o último tema da apostila 6, que fala sobre a abolição da escravatura e os desafios do negro na sociedade. A partir de 1870, as lutas pela abolição se acentuaram, mas a partir de 1880, grupos e indivíduos começaram a falar publicamente, que envolveram homens e mulheres de diversas classes sociais, ficando conhecido como Campanha Abolicionista, surgindo importantes associações para a emancipação, a qual a imprensa começou a discutir sobre o assunto nos jornais da época. A partir de 1883, essas associações se uniram à Confederação Abolicionista, fazendo que esta campanha se firmasse, recebendo apoio da população e da elite. Joaquim Nabuco, André Rebouças e Antônio Bento escreviam jornais dedicados à luta abolicionista, junto ao caricaturista Ângelo Agostini, que criticava os defensores, ajudando a população que não sabia ler e escrever, como instrumento de democratização ao conteúdo dos jornais, e José Patrocínio sendo proprietário do jornal Gazeta da Tarde e fundador da Confederação Abolicionista com a frase: a escravidão é um roubo e o dono de todo escravo um ladrão. Em 1882, Manuel Moraes Bittencourt funda um clube abolicionista patrone que recolhia contribuições em dinheiro para a compra de alforrias, em que eram organizados comícios, palestras, conferências e debates para a conscientização sobre a escravidão. Já no Recife, a sociedade secreta Clube do Cupim, que tinha como líder José Mariano, retirava escravos do cativeiro, levando-os para o Ceará, pois a escravidão já tinha sido extinta desde 1884, e também neste mesmo ano no Amazonas, declarando a abolição da escravidão. E em São Paulo, em 1886, ao grupo Caifazes, com o líder Antônio Bento, para a organização de deserções em massa de cativos, e com isso as fugas se tornavam mais frequentes, e os que conseguiam fugir eram levados até o quilombo de Jabaquara, em Santos, no litoral paulista. No ano seguinte é aprovada pela Assembleia Geral a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, dando aos escravos com mais de 60 anos a alforria, em que o Exército, em 1887, declara que não iria mais capturar escravos fugidos. Por fim, o ato que determinou o fim da escravidão acontece em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que libertou os escravos de tal escravidão. No entanto, nenhuma política pública para a integração deles foi feita, para reverter um quadro que se estendeu por 4 séculos. Propostas mais tarde foram organizadas para integração pelos abolicionistas, como a distribuição de terras e o estabelecimento de mecanismos para sua educação formal. E depois desta data, tal população negra mal tinha acesso a bens materiais e culturais, já que parte dela não sabia ler e escrever. Atualmente existe um forte debate que aponta para o fato de que um decreto não apagaria todo o contingente que o sistema escravista produziu. Desse modo, por mais que a população brasileira apoiasse a decisão, a sociedade estava estruturada com bases racistas e excludentes que deixariam o negro à margem do Estado naquele contexto. Com recursos para enfrentar a miséria, restava apenas aceitar subempregos como, por exemplo, carregar café no Porto de Santos ou então submeter-se a trabalhos domésticos e mal remunerados nas casas da elite. Mas a população negra assistiu à sua exclusão de maneira passiva, manifestou-se contra esse estado de coisas em diferentes áreas, sobretudo a cultura. Não é à toa que entre a abolição e a década de 1920 desponta uma série de intelectuais e racistas negros no Brasil. Os Estados Unidos da América foi colonizado no século XVIII inicialmente por imigrantes ingleses,
Essa colonização ocorreu pela costa leste atlântica, o que resultou nas chamadas 13 colônias. Quando veio a independência, em 4 de julho de 1776, essas colônias converteram-se em estados, unidos em uma federação com autonomia política e características próprias. No entanto, com o correr das décadas, passou a haver divergências regionais entre esses estados. Época essa no ano de 1820, e os Estados Unidos contavam com 22 estados. Os estados do norte utilizavam mão de obra livre, já os estados do sul seguiam com a mão de obra escrava. Dessas divergências, 2 acontecimentos desencadearam-se, que foi a Marcha para o Oeste e a Guerra de Secessão. Na Marcha para o Oeste, houve a formação de novos estados, que poderiam adotar o modelo de mão de obra livre ou escravizada. De um lado, os deputados do Norte defendiam que o trabalho escravo representava o maior dos obstáculos para a decolagem da economia do país. Já os deputados sulistas punham a escravidão como algo fundamental. A vitória de Abraham Lincoln nas eleições de 1860, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, gerou grande insatisfação no Sul. O presidente Abraham Lincoln mantinha uma postura ambígua a respeito da escravidão, pois era um defensor da abolição da escravatura, porém acreditava que a raça branca era naturalmente superior à raça negra. Além disso, Lincoln afirmava que não aboliria a escravidão nos locais em que já existisse e defendia a sua manutenção exclusivamente no Sul, ou seja, era contrário à sua expansão para os novos territórios, como Kansas. A postura de Lincoln recebeu críticas dos dois lados. Os nortistas consideravam-no muito conservador, enquanto os sulistas consideravam-no um abolicionista radical, mesmo Lincoln adotando medidas conciliatórias. A insatisfação dos estados sulistas com a presidência de Abraham Lincoln relacionava-se à questão da escravidão e motivou-os a rebelarem-se contra o governo americano. Os sulistas passaram a defender o discurso separatista e, como consequência, o Sul acabou declarando sua desvinculação da União e formação de uma nova nação, conhecida como os Estados Confederados da América. A eleição de Lincoln e a separação dos estados sulistas foram, portanto, o estopim para o início da secessão em 1861. O primeiro estado sulista a separar-se da União foi Carolina do Sul, que foi seguido por Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Texas e Louisiana. O ataque que marcou o princípio da Guerra Civil também foi realizado pelos sulistas contra um forte da União, batalha essa que ficou conhecida como Forte Sumter. Lincoln, então, convocou os exércitos para lutar contra os separatistas e reentregá-los à nação. Na época, o Norte tinha 22 milhões de habitantes, ao passo que a população do Sul girava em torno de 9 milhões. Além disso, as forças do Norte eram bem mais preparadas do que a do Sul e também uma sociedade mais industrializada. Depois de 4 anos de guerra e quase 600 mil mortos, o Norte saiu vitorioso. Em abril de 1865, o Sul apresentou sua rendição. Os Estados Unidos não foram desmembrados em estados autônomos e a escravidão foi abolida. 4 dias depois, o presidente Lincoln foi assassinado em Washington por um escravista. A falta de apoio estrangeiro em embargo marítimo, que impediu a entrada de mercadorias no Sul, acabaram destruindo a economia sulista. Então, os sulistas foram derrotados pelos nortistas. Mas, mesmo assim,
O fim da escravidão não redundou no fim do racismo. Os ex-escravos não tiveram acesso à educação formal, ao trabalho bem remunerado e nem a terras. Além disso, a manutenção do racismo nos Estados Unidos ficou visível pelo surgimento em 1865 de uma sociedade secreta de brancos racistas conhecida como Ku Klux Klan. Em linhas gerais, o objetivo maior de tal seita consistia em manter os negros segregados. A partir de 1873, os direitos constitucionais passaram a abraçar a sociedade negra. Contudo, isso não significou na prática a igualdade política, pois os estados usavam de suas legislações estaduais para negar os direitos fundamentais dos cidadãos norte-americanos afrodescendentes. Agora vamos falar um pouco sobre globalização. Primeiramente, precisamos ter um conceito formado sobre isso. Esse conceito ele pode ser dado por diferentes maneiras, porém com o mesmo significado. Então, globalização seria o processo de interdependência entre as nações. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato dela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. E a globalização, ela se tornou uma ideia conhecida após o declínio do mundo socialista com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Sua origem remete ao período também das grandes navegações, no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. O processo de globalização também permitiu a rápida conexão entre as diferentes localidades do planeta. De certo modo, isso interferiu e dinamizou também a proliferação das tradições e tendências cotidianas dos diferentes lugares, que ficou conhecido como globalização cultural. Hoje vamos dar ênfase em dois fatores, que é a globalização cultural e econômica. No âmbito econômico, vamos dizer que a globalização econômica é o processo social e econômico, que estabelece uma integração entre países e pessoas do mundo todo. Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais sem restrições ideológicas. Ela vai além da economia, já que a integração envolve também campos sociais, culturais e, em nossa história recente, os tecnológicos. Antes, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém, ela era menos rápida e eficiente do que as dos dias atuais, que por sua vez também ela poderá ser considerada menos eficiente em comparações com as prováveis evoluções técnicas que vão ocorrer nas próximas décadas. Então, podemos dizer então que o mundo ele se encontra cada dia mais globalizado. E o avanço realizado no sistema de comunicação e transporte foi responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual. Também propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. Por que o termo aldeia? Porque a aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras. Ela nos dá uma sensação de encurtamento da distância. Mas, mesmo falando de globalização, tendo uma ideia de aldeia global, mesma cultura, a gente tem que lembrar que no mundo acontecem movimentos contrários. Por exemplo, a crise dos refugiados na Europa. Os países europeus, eles não aceitam muito bem os refugiados. Bom, agora vamos citar alguns pontos positivos e negativos da globalização. Os positivos seriam acesso a produtos que são produzidos em outros países, mercados mais competitivos e inflação bem controlada, maior fluxo de capitais e investimento entre os países, maior desenvolvimento tecnológico. Se tratando também do aspecto social, a globalização permitiu o encontro de diferentes culturas e também um maior desenvolvimento de setores como o turismo, por exemplo. Agora, os pontos negativos.
seria a maior propagação de crises financeiras e econômicas. Também pode haver mais desemprego no país pelo fato de alguns setores da economia não conseguirem adequar a competição. Em países emergentes, ou seja, em desenvolvimento, pode ser difícil investir em novas indústrias que já existem em países desenvolvidos, com custos mais baixos e uma tecnologia melhor. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural. É aquele momento em que as culturas se misturam. O lado bom do hibridismo é a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão, ou melhor, um choque de cultura. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Então, tudo isso faz parte. Se você for parar para pensar, o muro de Berlim, ele caiu, mas subiram os muros da exclusão digital, né? Que, por exemplo, as pessoas que não têm acesso à internet acabam sendo excluído, porque o nosso mundo, ele gira, vamos dizer assim, por meio da comunicação, informação. Então, a internet facilita muito a vida das pessoas. Antes, quando uma pessoa, vamos dizer assim, morria, para chegar essa informação até certa pessoa demorava dias. Hoje é questão de segundos, você já tem uma informação na sua mão. Então é bem rápido. E mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais ainda continuavam existindo. Entendeu? Os conflitos raciais estão presentes em nosso cotidiano há muito tempo. Mesmo após a abolição e a libertação de grupos escravizados, o preconceito ainda está muito comum entre a sociedade. E sim, infelizmente os brancos possuem muito mais privilégios do que os negros. Mas como somos considerados animais sociais e que as pessoas tendem a formar grupos, os quais possuem ideias e objetivos comuns, assim criamos uma identidade social. O racismo ele consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Bom, infelizmente o racismo ainda é muito presente em nossa sociedade, em todo o mundo. A identidade social tem sua origem na psicologia social e busca compreender quais aspectos psicológicos unem um grupo e o que faz com que ele seja reconhecido enquanto tal por outros. Quanto mais nos identificarmos com o grupo, mais ele definirá a nossa personalidade. Porém, esses grupos de pertencimento não são pequenos, mas em larga escala. Por exemplo, a identificação entre indivíduos e uma nação, uma raça ou uma religião. Segundo Peter Burke, a teoria da identidade social é uma teoria da psicologia social no campo da sociologia e atenta para o entendimento das identidades, suas fontes, na interação e na sociedade, seus processos de operação e suas consequências para a interação em sociedade. Uma identidade é o conjunto de significados que definem alguém enquanto desempenha algum papel em particular em uma sociedade. Por exemplo, uma pessoa pode ser em seu ambiente de trabalho médico, mas no âmbito familiar pode ser um irmão e pai. Logo, as pessoas possuem múltiplas identidades, porque pertencem a diferentes lugares, desempenham diferentes papéis e são como um complexo de características. Assim, ficamos bem mais confortáveis em expor nossos pensamentos e ideias. As pessoas que se identificam muito com o seu grupo provavelmente rejeitarão membros de outros grupos, porque os consideram diferentes. Explicando sobre a identidade de determinados grupos, existe o conceito de raça. A origem da palavra raça é obscura. Alguns dizem que vem de origem latina radix, que significa raiz ou tronco. Na palavra italiana, rasa, que significa linhagem ou criação. Seja qual for sua origem, ela foi introduzida na literatura científica há cerca de 200 anos e desde então tem aparecido em tantos diferentes contextos que até hoje a palavra raça não teve o seu significado exatamente claro, usada para designar qualquer agregado de pessoas que podem ser identificados como pertencentes a um grupo. De acordo com este entendimento, as pessoas que possuem os mesmos ancestrais ou compartilham com as mesmas crenças ou valores, mesma linguagem ou qualquer outro traço social ou cultural, são considerados como uma raça. O povo, ele é uma referência de conceitos diversos, habitantes de uma certa região, a população em geral, povoação de menor tamanho de uma cidade e a classe baixa de uma sociedade. Agora, entrando em termos de que é um cigano,
é um grupo de pessoas que são nômades divididos em clãs que perambulavam pela Europa. Eles estão longe de ser um povo único e são divididos em várias etnias. Muitas pessoas não sabem diferenciar etnia de raça. Bom, a etnia, do grego eths, que significa povo, é comumente falando um grupo de pessoas que têm em comum algumas características socioculturais e biológicas. Raça seria definida por critérios físicos ou biológicos para diferenciar os indivíduos, enquanto a etnia quer dizer coletividade. Raça remete ao conjunto de ascendentes e descendentes de uma família, um povo e geração, ou seja, representa uma população que possui uma origem em comum, as mesmas tradições, língua, cultura e religião. Porém, os estudos genéticos têm avançado e hoje não se admite mais a diferenciação racial para humanos, já que geneticamente todos temos DNA que não diferencia as etnias, ou seja, pertencemos à raça humana, como indígenas, negros, caucasianos, orientais e etc. Como explicado acima, não é correto falar que o povo brasileiro foi composto a partir de diversas raças, mas sim de etnias diferentes. Vale lembrar que os seres humanos são pertencentes a uma única raça, a humana. Envolvem embates entre indivíduos ou grupos com características religiosas, territoriais, raciais, políticas e culturas diferentes. Esses confrontos estão presentes na própria história da humanidade. Inúmeros povos foram extintos em nome do acúmulo de capital e expansão de territórios, a exemplo do genocídio dos nativos da América, os índios. Existem em diversos países grupos separatistas que reivindicam a possibilidade de fundar um novo país. Esses movimentos separatistas tinham origem religiosa ou econômica. Os conflitos étnicos englobam inúmeras motivações, principalmente territoriais e políticas, como, por exemplo, os israelenses e os palestinos. Um dos conflitos étnicos que se estende por longos anos é dos israelenses contra palestinos. A cidade de Jerusalém é o foco desse conflito, que dura mais de 70 anos. Ambos os povos acreditam que essa localidade é sagrada e reivindica como capital. Mesmo com o acordo de paz de Oslo, no qual o lado palestino reconhecia o direito dos israelenses de viver em paz e segurança, a violência não deixou de existir, intensificando-se a partir de 2000. O contexto de nacionalismo surgiu na Europa no século XIX, no período em que os Estados-nações da Alemanha e Itália estavam se unificando. No Brasil, o nacionalismo foi estimulado com objetivos similares, mas em um contexto distinto. Desse modo, tanto no Brasil durante o Estado Novo, quanto no contexto do século XIX na Europa, o modo de estabelecer signos que despertassem o sentimento nacional era a escolha de símbolos, monumentos heróicos, históricos e datas comemorativas nacionais. Existiram realidades distintas que o nacionalismo foi protagonista, como, por exemplo, nos movimentos de independência nos Estados Unidos e no Paraná. Depois da construção do Canal do Panamá, projeto que foi recusado pela Colômbia, surgiram lideranças que, apoiadas pelos Estados Unidos, exigiam o reconhecimento da autonomia do país. A identidade nacional ganha consistência e força a partir da mobilização de muitos indivíduos.